Olá e bem-vindas e bem-vindos. Olha, o fechamento de 30 de janeiro de 2026, ele definitivamente não foi só mais um dia no mercado. Não mesmo. Olhando os gráficos dos fluxos de capital, a sensação é que, sei lá, as placas tectônicas da economia global estão se movendo de um jeito novo. E se tem uma palavra que resume as fontes que a gente analisou hoje, essa palavra é desacoplamento. Pois é, aquela ideia de que uma maré alta levanta todos os barcos, sabe? Que marcou os últimos anos. Sim, acabou. Parece que ficou para trás. Agora, cada barco está navegando num mar completamente diferente. Para a gente entender essa nova realidade, acho que vale a pena focar em 3 arenas que contam a história do dia. Vamos lá. Primeiro, os Estados Unidos. Lá, a simples nomeação de Kevin Warsh para o Federal Reserve causou um rebuliço na curva de juros e deu uma força tremenda para o dólar. Ok. E a segunda arena, imagino, é a China. Exatamente. Do outro lado do mundo, a China está no meio de uma manobra econômica gigante. Eles estão tentando mudar o motor do crescimento, saindo daquele modelo de infraestrutura para um focado em consumo. E claro, isso bagunça todo o mercado de commodities. E a terceira arena, que é onde tudo isso se choca de forma, assim, espetacular, é o Brasil. Aqui a gente tem uma dicotomia que beira esquizofrênico. De um lado, o capital estrangeiro entrando com tudo, de olho nos nossos juros. Do outro, o investidor local correndo para saídas, apavorado com o risco fiscal. Perfeito. Então, a nossa missão aqui é conectar esses 3 palcos e tentar decifrar que peça o mercado global está ensaiando para fevereiro. Vamos começar então por Washington. O Fed fez o esperado, manteve os juros, zero surpresa aí. Nenhuma. Mas a indicação de Kevin Warsh para o conselho. Essa sim parece ter sido a grande notícia. Como é que um único nome, que ainda nem votou, causa um movimento tão forte na curva de juros? É fascinante, né? O que a gente viu foi uma inclinação bem acentuada da curva, o que o mercado chama de steepening. Para quem não está com um terminal na frente, o rendimento do título de 10 anos... A grande referência global. Exatamente, a referência global. Ele subiu forte para 4,239%. Ao mesmo tempo, o título mais curto de 2 anos, que reflete a expectativa de juros para agora, caiu para 3,527%. Esse aumento na diferença entre os dois, isso é um sinal luminoso de incerteza. Ok, mas me ajuda a entender a psicologia por trás disso. Por que o Warsh especificamente causa essa reação? Pensa assim, o mercado vê o Warsh como um novo síndico linha dura chegando no condomínio. Gostei da analogia. Esse é o juro de 2 anos caindo. Mas, ao mesmo tempo, todo mundo fica com receio de que ele seja tão rigoroso que proíba festas permanentemente, sabe? E comece a criar regras imprevisíveis para o futuro. Ah, entendi. Essa incerteza sobre o crescimento e a inflação lá na frente é o que faz o juro de 10 anos subir. Ele é visto como alguém que vai ser um cão de guarda do balanço do Fed. O mercado interpreta isso como o fim do dinheiro fácil pode estar mais perto e ser mais abrupto do que a gente imaginava. Faz todo sentido. E com esse tipo de incerteza nos juros, a minha intuição diz que o capital global corre para a segurança do dólar. Foi isso mesmo que a gente viu? Intuição certíssima. Foi um movimento clássico de risk-off, uma fuga de ativos de maior risco. O DXY, aquele índice que mede a força do dólar, disparou 0,91%. O capital não quer saber de complicação, ele quer a segurança dos títulos americanos. E essa corrida foi amplificada por uma coisa muito interessante que aconteceu dentro do setor de tecnologia. Ah, aqui a história fica boa. Porque até ontem parecia que tecnologia era uma coisa só, um bloco monolítico, Exato. que subia ou caía junto. Isso mudou. Mudou completamente. A grande sacada do dia talvez seja essa. A nomeação de uma única pessoa no Fed, sem nem ter uma mudança na taxa de juros, foi o gatilho para o mercado parar de comprar tech no atacado e começar a separar o joio do trigo. Me dá os exemplos. Vimos a Meta, por exemplo, despencando quase 3%. A Nvidia, mesmo sendo a ação mais negociada do dia, caiu 0,72%. Mas aí você olha para a Tesla. E ela sobe. E sobe mais de 3%. Quer dizer então que o mercado está dizendo, não me interessa mais se você é uma Big Tech, me mostre seu balanço, sua capacidade de gerar caixa num ambiente de juros mais restritivo. A era do sobe tudo junto pode ter acabado. Exato. A narrativa fácil acabou. Agora, é análise fundamentalista, empresa por empresa. E essa seletividade, essa incerteza sobre quem são os vencedores e perdedores, joga mais lenha na fogueira do dólar forte. Ok. Então, enquanto os Estados Unidos estão nessa briga sobre o futuro dos juros, a China joga um jogo completamente diferente. Eles não estão nem um pouco preocupados com o próximo discurso do Fed. Nem um pouco. Mas sim em como reinventar o próprio motor da economia. Como é que os mercados de commodities, que sempre foram tão dependentes daquele apetite chinês por construção, estão digerindo essa mudança? É uma digestão lenta, complicada, com reações bem distintas. Se a gente olha o minério de ferro, que é o símbolo da China antiga, da construção pesada, o dia foi positivo na superfície. O contrato em Dalian fechou em alta, a 822,5 yuanes. Parece uma boa notícia. Parece. Mas a sustentabilidade disso é muito duvidosa. Por quê? Porque os fundamentos não sustentam. A produção de aço na China tem queda.
Os estoques de minério nos portos continuam altíssimos. Essa alta de hoje parece muito mais um movimento técnico, sabe? Um suspiro do gato morto, do que o início de uma nova tendência. O mercado não acredita que a China vá voltar a construir cidades fantasmas para gerar crescimento. Entendi. Então, para o minério, a história é de ceticismo. E para outras commodities, como o cobre, por exemplo? Aí a história é outra. As projeções por cobre em 2026 apontam por uma média de $10.550 por tonelada, um patamar altíssimo. E por que essa diferença? Porque a demanda por cobre não vem mais só dos fios elétricos para prédios na China. A demanda agora é estrutural, é global. Vem dos data centers que alimentam a inteligência artificial, vem da eletrificação da frota de veículos. As veias da nova economia. Perfeito. O cobre se desacoplou do setor imobiliário chinês. A grande lição é que o slogan de Pequim mudou. Não é mais comprar crescimento a qualquer custo, é qualidade de crescimento. E isso, claro, muda tudo para países como o Brasil. E é exatamente aqui que o nosso quebra-cabeça se encaixa. Porque toda essa nova dinâmica global aterrissa no Brasil de um jeito único, para dizer o mínimo. O Ibovespa até que não caiu tanto, fechou com 0,39% de queda, nos 183.967 pontos. Mas o que aconteceu debaixo do capô, no fluxo de dinheiro, foi um verdadeiro cabo de guerra. Cabo de guerra é a imagem perfeita. Eu chamaria de a grande esquizofrenia do fluxo. É como ter uma casa com uma vista espetacular para o mar, o que faz os turistas, o capital estrangeiro, pagarem uma fortuna para alugar um quarto. Ok. Mas quem mora na casa, o investidor local, sabe que tem uma rachadura gigantesca na fundação. E está vendendo os móveis com medo de tudo desabar. Os números são impressionantes. Em um único dia, no dia 28, os dados mostram que o investidor estrangeiro aportou R$1.330 bilhões na nossa bolsa. Eles estão vindo em peso para o famoso carry trade. Exato. Mas aí vem a outra ponta da corda. No mesmíssimo dia, os fundos institucionais locais, os brasileiros, sacaram quase R$700 milhões. Espera um pouco, me explica isso. Como é que dois grupos de investidores, supostamente inteligentes, olham para o mesmo país, no mesmo dia, e chegam a conclusões tão opostas? O que o investidor local está vendo, que o gringo talvez esteja ignorando? O investidor local está lendo o jornal todos os dias. Ele está ouvindo as conversas em Brasília. Ele teme, com razão, a trajetória da nossa dívida pública. O receio é que o governo Lula, num cenário pré-eleitoral, ceda a pressões por mais gastos. E abandone a responsabilidade fiscal. Exato. O estrangeiro olha a planilha e vê juro de 15%. O local olha o noticiário e vê risco fiscal crescente. O resultado é esse mercado esquizofrênico. Ele só não cai mais porque o dinheiro gringo está segurando, mas não tem força para subir porque o dinheiro local, que conhece o terreno, não acredita. Fica nesse limbo. Isso se reflete perfeitamente no desempenho dos setores, né? O exemplo que me saltou aos olhos foi a Vale. O minério sobe na China e a ação da Vale aqui despenca 3,10%. Não faz sentido à primeira vista. A lógica é o pessimismo local. O setor de materiais básicos como um todo, o índice IMAT, caiu 1,81%. O gestor de um fundo local pensa, ok, o minério subiu hoje, mas a China está mudando. Essa alta não é sustentável. É melhor eu realizar meu lucro em Vale agora, antes que o mercado se dê conta disso. Ele está se antecipando. E os outros setores? Finanças, consumo, contam a mesma história. Contam a mesma história, mas com sotaques diferentes. O setor financeiro, o IFNC, caiu pouquinho, 0,22%. Os grandes bancos adoram a Selic a 15%. Isso engorda a margem. Mas, por outro lado, a alta dos juros futuros, que reflete o risco fiscal, pressiona o valor das ações. Fica no 0 a 0. Praticamente. Já o setor de consumo, o ICOM, foi o que mais apanhou, caindo 0,79%. Para essas empresas, a perspectiva de inflação e juros altos por mais tempo é veneno. O crédito fica caro, o consumidor some. E essa bagunça interna toda é o que explica por que o real apanhou mais que os vizinhos. Sem dúvida. O dólar subiu no mundo todo, mas o real sofreu uma penalidade extra. O dólar aqui saltou 1,09% para 5,24%. Enquanto isso, o peso chileno se fortaleceu, ajudado pelo cobre, e o peso mexicano mostrou uma resiliência impressionante. Então o que estamos vendo é o tal fenômeno da dominância fiscal, certo? Chegamos num ponto em que a nossa taxa de juros, uma das maiores do mundo, já não é isca suficiente. O medo da fatura do governo está falando mais alto. É exatamente esse o drama. Dominância fiscal é quando a política fiscal, ou seja, a percepção de risco sobre a dívida do país, se sobrepõe à política monetária. Você pode subir o juro para 15%, 16%, 17%. Não adianta. Se o mercado acredita que a dívida é explosiva, ele vai exigir um prêmio de risco cada vez maior e a moeda desvaloriza. O juro alto para de funcionar como âncora. Exato. Cenário bem complexo. Um mundo se fragmentando e o Brasil com essa batalha interna. Olhando para frente, para o início de fevereiro, o que a gente precisa ter no radar? Quais são os gatilhos de curto prazo que podem decidir o vencedor desse cabo de guerra?
Eu listaria 3 gatilhos imediatos para a primeira semana. O primeiro é meio contraintuitivo, é um feriado. Um feriado. Sim. Na segunda-feira é dia da Constituição no México. Mercado mexicano fechado, isso drena uma parte importante da liquidez de toda a América Latina. E o mercado com pouca liquidez como o nosso pode ter movimentos muito exagerados. Uma notícia pequena pode causar um estrago grande. Exatamente. O segundo gatilho, claro, continua vindo dos Estados Unidos. A ressaca do wash. É isso, a ressaca do wash. O mercado agora vai ficar hipervigilante a qualquer nova declaração, não só dele, mas de qualquer membro do Fed, sobre a meta de inflação. Qualquer frase pode causar novas distorções na curva de juros global. E o terceiro gatilho é o petróleo. Que já subiu 13% em janeiro por causa das tensões entre eu e Irã. Qualquer novidade nesse fronte, qualquer notícia sobre a oferta global impacta a Petrobras na veia. E a Petrobras, que curiosamente subiu hoje, tem sido um dos poucos pilares que evitam uma queda maior do Ibovespa. Se esse pilar balançar, a história do nosso índice pode mudar. E do ponto de vista técnico, da análise dos gráficos, quais são as linhas na areia que precisamos observar? No Ibovespa Futuro, o WIN, o ponto que todo mundo está olhando é a região dos 180 mil pontos. É um suporte psicológico e técnico muito forte. Perder esse patamar pode desconfigurar a tendência de alta e abrir espaço para uma correção mais forte. E no dólar? Já no câmbio, no mini dólar, o WDO, o viés é claramente de alta enquanto ele se mantiver acima do ajuste de hoje, que foi R$ 5.226. O gráfico do dólar reflete perfeitamente essa busca por proteção. Então, amarrando tudo, o quadro que se pinta é o seguinte: um dólar globalmente forte, com um Fed de tom mais duro, uma China em plena metamorfose econômica, gerando um cenário misto para as commodities. E um Brasil que é o palco de uma batalha, entre o otimismo do capital estrangeiro, que só enxerga o rendimento, e o pessimismo do investidor local, que só enxerga o risco. Perfeito. A fotografia é essa. E isso nos leva à reflexão final para os próximos dias, talvez para as próximas semanas. A grande questão para o mercado brasileiro deixou de ser apenas como vamos reagir aos eventos globais. A questão agora é outra. É quem vai vencer a briga interna, o gringo contra o local. Precisamente. Será que o fluxo massivo de dólares em busca do nosso carry trade vai ser suficiente para continuar sustentando os preços dos ativos, mesmo com os fundamentos fiscais se deteriorando? Ou será que, em algum momento, o medo do investidor local vai finalmente contaminar o estrangeiro e provocar uma realização de lucros mais forte? A resposta para essa pergunta, ela não vai definir só fevereiro. Provavelmente, vai definir a direção de todo o próximo trimestre.